O que podemos aprender com esta parábola? Qual é o ponto central? Que mensagem o autor quer nos trazer? Então fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e vos convido a estar se inscrevendo no meu canal. Este é um momento importante, um momento maravilhoso. Deixe seu like, ative o sininho e recebam as nossas notificações. A aula de hoje é o perigo da indiferença espiritual. O que nós podemos aprender com esta parábola? Qual é a mensagem que ela nos traz? Nós podemos extrair daqui alguns pontos importantes. Vejamos que o texto da leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32, ok? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é a quem representam, tá, esta parábola. Vamos ver aqui, vamos ver esse ponto importante. A quem representam o primeiro filho e o segundo filho, tá? O primeiro filho, relatado, escrito aqui nesta parábola que nós temos em mãos, representa os gentios, tá? Por isso nós vamos ver a expressão publicanos e pecadores, tá? Nós já falamos um pouco sobre os publicanos. Os publicanos geralmente eles cobravam impostos, enriqueciam-se, segundo os estudiosos, ilicitamente, ou seja, eles eram antipatriotas, tá? Considerados traidores da nação e pecadores. Então, o primeiro filho representa os gentios, publicanos e pecadores, tá? O segundo filho representa Israel, ok? Representa Israel que não obedeceu à vontade de Deus. E o primeiro filho, tá? Qual a mensagem que temos aqui, tá? Porque no primeiro filho nós temos a representação, tá, daqueles que se arrependem de seus pecados e passam a ter o direito de entrar no reino de Deus, até mesmo antes de Israel. Por quê? Porque Israel rejeitou o Filho de Deus, mas os publicanos e pecadores, que são os gentios, tiveram o privilégio. Por quê? Porque se arrependeram dos seus pecados. É por isso que nós somos a igreja. A igreja ela é formada de gentios, judeus, gentios, judeus. Vamos colocar aqui as nações, tá? Então a igreja ela é tirada para fora. Ela é tirada para fora. Por isso que fala, tirados para fora. Então, da onde sai a igreja? A igreja sai do meio, das nações. Todos que não são judeus são gentios. Mas a igreja sai daqui, ó. Sai daqui. Então, a igreja tem o privilégio de entrar no reino antes de Israel. Israel só mediante a segunda vinda. Só mediante a segunda vinda. Por quê? Porque não obedeceram, não reconheceram o Filho de Deus, não arrependeram-se dos seus pecados. Israel só entrará no reino na segunda vinda, tá? Na segunda vinda. Quando se dará a segunda vinda? A segunda vinda se dará no final da mega tríplices, ou da grande tribulação. Então, pela falta de obediência de Israel, os publicanos, que representam os gentios,
que é tirado das nações, tá? Que é tirado para fora, eles hoje que reconheceram a Cristo são considerados igreja. Mas haverá um dia, tá? Haverá um dia em que Deus tratará com os judeus e com as nações, ok? Então, Deus trabalha dessa forma extraordinária. Então, o primeiro ponto aqui que nós temos, o primeiro segredo que nós temos e resposta que nós temos é a quem representam o primeiro e o segundo filho da parábola. Então, os publicanos e pecadores, que são gentios, aqueles que se arrependem de seus pecados e hoje fazem parte da igreja, são igreja de Cristo, entrarão primeiro. Por quê? Porque se arrependeram dos seus pecados, confessando Jesus como Filho de Deus. Então vamos avançar agora. O que nos mostra esta parábola? Vamos para este ponto agora. O que nós temos aqui? Qual é a mensagem que nós temos nesta parábola? O que nós podemos aprender nesta parábola? Nós podemos aprender aqui que para participar do reino, o passo importante é obedecer, ou obediência. Não há como participar do reino sem obediência. A obediência é o ponto culminante, tá? A parábola dos dois filhos mostram claramente, tá, que só podem participar do reino de Deus e de Cristo, aqueles que obedecem. Por quê? Porque a obediência, ela é a evidência, olha o EV aqui, ó, evidência de que você possui cidadania, tá? Olha a Nova Jerusalém aqui, tá? Cidadania celestial. A obediência é a evidência de que você possui a cidadania celestial. Ela seria como se fosse uma espécie, tá, de passaporte para o céu. É a base. Por isso que Deus se alegra mais em obediência do que em sacrifícios, tá? Então a parábola dos dois filhos mostram de forma muito clara que só pode participar no reino de Deus aqueles que obedecem, aqueles que dão ouvido, aqueles que praticam a sua palavra. Então a evidência de que um homem ou uma mulher participante do reino é a obediência. Então olha o verbo aqui, obedecer, olha o verbo. Obedecer é um ponto importantíssimo. Não tem como ignorar este fato. Não tem como ignorar esta realidade. O que nós mais estamos vendo hoje é uma desobediência profunda, é uma desobediência que dá muita tristeza, gera desgosto. Então, qual é o passaporte? Tá? Estou usando uma palavra arquetipal aqui, tá? Como se fosse uma espécie de passaporte. Então, percebam isso aqui. Percebam isso aqui. A obediência é a evidência de que eu recebi cidadania para morar no céu. E que eu sou um peregrino em terra estranha, mas que a minha cidade é a Nova Jerusalém. Vamos continuar. Outro ponto fundamental que esta parábola quer nos ensinar é que as nossas palavras devem condizer com nossas práticas, tá? Não pode haver uma distância entre palavras e práticas. Hoje o que estamos vendo é que muitas pessoas têm palavra,
mas não tem prática. Há um hiato muito grande entre as palavras e as práticas. Ou seja, hoje as pessoas não vivem de acordo com aquilo que expressam, tá? Não vivem de acordo com aquilo que se expressam. Então o que temos? Aqueles que têm palavras, ou que diz ter palavra, mas não tem prática, que envolve conduta, o assunto aqui é conduta, que envolve conduta, são nada mais, nada menos que hipócritas. São nada mais, nada menos que hipócritas. Tá? São nada mais, nada menos que hipócritas. Ou seja, é uma hipocrisia sendo revelada, tá? É uma hipocrisia sendo instaurada. Então, nós estamos vivendo esses dias aqui. Nós estamos vivendo nos dias em que as palavras não condizem com as práticas. Não condizem com as práticas. Nós estamos vivendo nos dias em que muitos cristãos, infelizmente, estão sendo taxados de tantos adjetivos que os desqualifica. Nós estamos vivendo esse período, o período em que aqueles que estão de fora já não enxergam mais os cristãos como um referencial. Já não enxergam mais aqueles que se dizem ser cristãos como uma referência para a sua vida, para o seu bairro. Esses dias eu ouvi uma palavra muito forte. Um jovem que estava sentado ao meu lado, ele disse assim, que ele não entende o evangelho, mas ele disse assim, eu vou assentar do lado do irmão João. Quem sabe assim eu mudo a minha sorte. Como é que as pessoas estão te vendo? Como é que as pessoas estão te observando? Será que as suas palavras andam de mãos dadas com a prática? Não adianta ter palavra, mas haver uma distância, um abismo profundo entre elas e a prática. Esse é um fator importantíssimo a ser observado. Por quê? Porque os discípulos de Cristo, como diz a revista, são chamados a manifestar um estilo de vida na qual as palavras e ações se coadunam. Isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só. Por isso Jesus disse e ensina aos seus discípulos que o falar deve ter sim, sim e não, não. Cuidado! Lembre-se, olha a lição desta parábola. As nossas palavras devem estar em harmonia. A amizade aqui, vou colocar essa expressão, entre palavras e práticas deve ser profunda. Deve haver um vínculo. Elas devem ser inseparáveis. Agora vamos para outro ponto. Sendo este ponto um ponto conclusivo agora, o que eu quero vos dizer? Eu quero vos dizer que esta parábola, estou fazendo aqui do modo prático, tá? Hoje é uma aula mais prática, não é aquela aula onde nós entramos nas regiões mais profundas dos textos, né? Mas é uma aula prática porque precisamos nos conscientizar. Nós precisamos nos conscientizar. Precisamos entender essa verdade. Então, dentro desse último ponto, sendo como ponto conclusivo, nós vamos ver dois filhos nessa parábola. O primeiro filho, o texto diz em Mateus 21, que, olha que interessante, tá? Olha que interessante. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: Não quero. Mas depois
arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe Jesus. Tá? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Então, a mensagem que temos aqui dentro desse ponto conclusivo, Jesus está se referindo ao povo daquela época. Jesus tinha um auditório, mas a aplicação ela é para nós também. Vejam lá. Olha que detalhe interessante. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então vejamos aqui esse ponto importante aqui, ó. Olha, o filho que disse que não vai obedecer, mas ao final arrepende-se e o faz. Então, o filho que disse que não vai obedecer tem uma mudança de atitude. Então, dentro desse ponto conclusivo, o que é que nós vemos? Nós vemos uma mensagem de arrependimento, tá? Uma mensagem de arrependimento. E nessa mensagem de arrependimento, tá? Nós vamos ver aqui que o arrependimento, ele conduz à prática. Que o arrependimento, ele conduz à prática. E dentro desse ponto, agora, que é um ponto fechando esta aula, o ponto conclusivo vai nos dizer assim, ó, por intermédio da parábola que estudamos hoje, precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com seus lábios e, ao mesmo tempo, viverem com o coração distante dele. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Outros, a que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, o ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos que dizem fazer a vontade de Deus, mas não a fazem, daqueles que serão admitidos no reino. Quem será admitido no reino? Aqueles que obedecem. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção à obediência a Deus. Então, veja o ponto conclusivo. Então, nós temos um filho que se arrepende e um que simplesmente diz que vai fazer, mas não tem palavra. Ele fala, ele usa as palavras, mas as suas palavras não condizem com a sua prática. Já o outro que disse que não iria, ele comparece. Por quê? Porque ele muda de atitude. Porque arrependimento é mudar de atitude. É aquilo que eu disse que ia fazer, mas não faço. É ir além. Arrependimento é ir além do remorso. Arrependimento é quando eu mudo a minha atitude com relação àquilo que eu ia fazer e não faço mais. Então ele teve esta mudança. Concluindo todo este ponto, nós aprendemos aqui, tá? Nós aprendemos aqui que a prática deve condizer com o discurso, tá? E aprendemos aqui que a obediência deve ser incentivada. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho.